Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Eu sou Virginia Alves e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o mercado de café. Hoje a gente está aqui com o Haroldo Bonfá para a gente falar sobre o mercado de Conilon. Os preços melhoraram, o Conilon estava mais competitivo no mercado, como a gente já vinha falando aqui no Notícias Agrícolas nas últimas semanas, e hoje a gente vai entender qual é o seu cenário para esse mercado de café. Bem-vindo, Haroldo, a Notícias Agrícolas. Bem-vindo, que bom e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você novamente. Haroldo, um cenário muito positivo para o produtor que soube aproveitar as altas aí das últimas sessões. O que motivou essa alta e quanto que o Conilon subiu nesses últimos dias? Qual que é o mercado atual para o produtor de Conilon hoje? Realmente, Virginia, ele mudou de patamar, né? A questão de você imaginar que há 15 dias atrás você estava falando em números de US$ 1.200 por tonelada e hoje você está fazendo acima de 1.300 e quase US$ 1.350 a tonelada. Ele aconteceu acompanhando primeiro Nova York, né? Nova York também deu uma estilingada boa. Segundo, ele teve também notícias que preocuparam o mercado e, com isso, fizeram com que esses preços subiram, né? Um deles, por exemplo, foi uma redução dos estoques de café certificados em Londres, né? A redução é pequena, mas ela é significativa. Ela está dando um entender assim, que o pessoal estava consumindo o seu estoque porque estava mais barato do que você fazer essa reposição, né? E isso foi um bom sinal e com isso permitiu, espero que sim, né, que muita gente tenha fixado a preços interessantes. Haroldo, a gente acompanhou ao longo desses últimos meses a colheita do café do Conilon. Acho que a gente pode até falar que ela já finalizou nas principais Isso. regiões produtoras e havia muito uma expectativa de uma quebra. O mercado também estava muito atento a essa informação. Essa informação ela continua valendo? A gente pode de fato ter uma quebra significativa para a produção desse ano? Então, em alguns lugares foram mais importantes essa quebra do que outros. O mercado está avaliando que isso deve ter acontecido entre 10% e 15%. No entanto, o número estimado é muito alto, né? Se fala que no total de Conilon no Brasil era iniciada uma proposta de 20 milhões de sacas. Então, essa quebra se deu entre 10% e 15% sobre esse montante. Claro que em algumas regiões mais significativas do que outras, né? E isso impactou muito não só o mercado interno, né, com preços bem importantes, bem significativos, como você também teve lá fora essa alta, né? Ou seja, o pessoal imaginava que pudesse ter uma oferta brasileira muito maior e não houve, né? Foi muito menor. Haroldo, essa quebra ela é muito significativa para a safra. Caso a gente tenha confirmação nos próximos meses disso, o Brasil ele vai ter condição de manter as duas demandas e atender as duas demandas, o consumo interno e o externo. E como é que a gente fica em relação aos nossos concorrentes quando a gente fala nessa quebra de produção? Então, nós temos assim o maior produtor do mundo de Conilon, né? Lá fora tem o nome de Robusta, é o Vietnã. Se estima em 30 milhões de sacas, um pouco mais, um pouco menos. Já se fala que teve muito seco esse período agora e que isso vai impactar na colheita que começa agora em novembro, dezembro no Vietnã, né? Isso sim pode impactar nos preços, o que é bom. O Brasil tem bastante, tem estoque, o brasileiro está bem organizado em termos não só de produção, como de manutenção de preços, né? E a gente tem acompanhado que com o dólar muito favorável, né, na exportação, ajudou muito você, inclusive, até fixar, ver preços futuros, vender produções para 21, eu já ouvi falar até 22, né? O que é muito importante, porque isso garante a manutenção de que ele vai cuidar da lavoura dele e que ele vai fazer as melhores técnicas para ter uma alta produtividade e aumentar a renda dele, que é sempre importante. Haroldo, outro ponto falando no nosso concorrente, a gente conversava um pouquinho antes, você me trouxe que Sim, essa semana uma notícia de uma possível segunda onda do coronavírus no Vietnã também isso. impactou nesse mercado. Que informações que a gente já conseguiu captar de lá para a gente trazer para os nossos produtores nesse caso?
Foi isso, né? Eu já vi de 2, 3 fontes dizendo que isso, de alguma maneira, pode ter havido uma ruptura momentânea, tanto de fluxo como de locomoção, de safra, etc. Eles são muito organizados e com isso, esse impacto vai ser rapidamente absorvido e não, obviamente, eles não têm todo esse problema que nós temos, esses números de mortes e contaminação que nós temos aqui. Eles imediatamente fizeram lockdown em todas as áreas, né? Estão fazendo aquele acompanhamento muito rigoroso e, com isso, deve passar isso rapidamente. Tanto é que o mercado hoje, logo de manhã, ele deu um spike, né? Uma subida muito forte, e agora ele fechou em níveis muito estáveis, né? Com apenas $4 por tonelada de alta, ou seja, bem estável para uma semana que foi bem movimentada e chegou aí a quase 7 meses de alta no preço de Londres, né? Importantíssimo. Haroldo, eu não posso deixar de te perguntar, lá no começo da colheita dessa safra, a gente tinha muita incerteza quanto ao consumo desse café, isso é válido tanto para o Conilon quanto para o Arábica. Para o Conilon, a questão do café solúvel e tudo mais, a gente continua com essas incertezas de consumo ou hoje o cenário ele é mais otimista para o Conilon? Eu acho que é para os dois. Ele é muito positivo, tanto para o Arábica como para o Conilon. O Conilon se beneficiou demais, inclusive foi isso um dos impactos assim, dessa alta repentina da Bolsa, quando a Nestlé, que é uma grande promotora aí de café solúvel mundialmente, falou que aumentaram e muito as vendas de café solúvel, que leva muito Conilon. E com isso, garantindo que seja um movimento muito grande de consumo e de manutenção para estoques futuros. O Covid, que ataca o mundo todo, principalmente agora Estados Unidos, ainda tem problemas sérios na Europa, em alguns lugares, etc., fez esse fechamento das cafeterias e do consumo externo. Então, o consumo se manteve muito mais interno, dentro das casas. E, com isso, a praticidade do solúvel, como também os outros cafés que você já tomava normalmente, né, fez aumentar essa demanda. Fato positivo e, infelizmente, enquanto a gente não tiver essa garantia da vacina, vai ser ainda bem limitado essa experiência fora nas cafeterias e restaurantes, infelizmente. Essas notícias que tivemos essa semana de uma possível vacina logo agora para a primeira quinzena de agosto, deixou todo mundo muito animado, muito feliz. O mercado também recebeu isso de maneira muito positiva, né, Haroldo? Perfeito. Quer dizer, eu sou economista, mas eu estou acompanhando assim, pelo menos 4, 5 vacinas. Eu vi agora uma vacina indiana, outra russa, a chinesa que a gente conhece, a inglesa que a gente conhece, os Estados Unidos também está se posicionando, né? Infelizmente, precisa de testes aí sérios para determinar se realmente elas vão ser aplicadas, quando serão aplicadas, obviamente garantindo a sua eficácia, né? Mas são notícias muito positivas. Nós precisamos muito disso para voltarmos à vida normal, né? O nosso normal não é ficar em casa e sem tomar o nosso café delicioso lá na padaria ou na sua cafeteria preferida, né? Então vamos sim torcer para que isso chegue rápido, não tão rápido, viu? Infelizmente, acho que mais para o começo do ano do que para o final do ano, infelizmente. Haroldo, a gente sabe que o mercado de café ele já é volátil por si só, é uma característica desse nosso mercado que a gente acompanha, mas a gente consegue desenhar um parâmetro para os próximos dias, para a próxima semana para o produtor? Eu estava lendo há pouco, dizendo assim que segunda-feira vai ser lua cheia e com isso a chance de frio com lua cheia poderia influenciar e com isso eventualmente ter uma geada que não tem, né? Nós estamos sem isso, porém nós estamos em inverno, essa possibilidade de frio pode realmente dar mais uma puxada de preço. Você tem esse problema de final de safra do Conilon impactando assim. Agora é a hora de fazer essa contabilização final, se organizar para a próxima que virá. Futuramente, daqui 2, 3 meses, aí a gente já tem floradas chegando. Tudo isso são impactos de preço, né? E essa demanda
como a gente acabou de falar, tanto do Arábica como do Robusta ou do Conilon, positiva, né, que ela se manteve durante todo. Os nossos embarques estão indo bem, apesar de todos os pesares, né? O dólar está sendo muito favorável. Tudo isso é fator de nós fazer a movimentação de carga e isso pode pressionar preço, sim. Né? Pode se realmente dar aí oportunidades, não só nesse curto prazo, né? Mas aí no longo prazo. Temos aí bastante coisa para acontecer. Esse cenário positivo se aplica também ao mercado interno, Haroldo? Como que foram os últimos dias para o mercado aqui no Brasil? Então, é muito positivo, eles subiram bastante, eles acompanharam muito, tanto as bolsas de Nova York para o Arábica e de Londres aí para o Conilon, o que deu aí uma sustentação bem grande, a gente viu subir R$ 20, em uma semana subiu R$ 50, né? É muito significativo. O que acontece é que há uma retração normal nessa época, quando o preço sobe muito, a indústria, ela fala assim, opa, espera um pouquinho, vamos pensar melhor, deixa eu ver se eu realmente preciso, e ela compra o que ela precisa da mão para a boca, alguma coisa, não é grandes volumes, mas isso anima o produtor de que ele possa ter um preço aí melhor no curto prazo. Né? Esse mercado do café, inclusive do café do consumo aqui, mercado interno, também foi favorecido no consumo em casa, em house, né, como a gente fala, e as aberturas já de restaurantes em algumas áreas já permite que você volte aí com mais animado para você ter esse aumento de consumo que aumenta seu giro de café e com isso preços aí podem realmente dar uma puxada melhor ainda. Para a gente finalizar, Haroldo, qualidade dessa safra que terminou de ser colhida agora, como que a Faros tem avaliado? A gente sabe que vocês acompanham aí o trabalho de Isso. colheita, a gente esperava muito uma safra, além de volumosa, é que ela tivesse qualidade também para o Conilon. É isso mesmo? Nossa safra é realmente boa? Como que o Brasil vai entrar nesse mercado de agora em diante? Peneira alta, o Conilon tem já esse posicionamento de selecionar, inclusive, alguns tipos de bebida, né, para o Conilon, está tendo aí campeonatos, algumas avaliações de cupping, né, muito importantes, e sim, eu acho que é um mercado assim, com uma perspectiva muito grande, e o produtor, inteligentemente, está se organizando para isso. Né? Ele já separa, ele já vê a colheita, o modo como ele seca o café, como é que ele torra o café, ele tem todas essas características para valorizar ainda mais o seu produto. Valorizando isso, você tem a sua contrapartida em preço, né? O que é fantástico. E como ele é historicamente R$ 100 a saca, R$ 150 a saca, mais barata do que o Arábica em algumas qualidades, né? Então isso permite que a indústria faça também essas opções. Ela fala assim, opa, se eu pegar um Conilon muito bom, né, o que eu posso substituir aqui em termos de Arábica? Né? Então, esse trade-off, essa troca é normal, sempre aconteceu isso, né? E os produtores de Conilon agora estão já se preocupando em vender esse diferencial. Né? E isso aconteceu nessa safra porque ele está capitalizado, ele tem essa visão estratégica e isso será daqui para frente, imagino, será o normal para o futuro. Haroldo, agradeço sua participação aqui no Notícias Agrícola. Deixo o espaço aberto agora. Se você quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo produtor de café, fique à vontade. Olha, primeiro é um prazer sempre conversar com vocês, trocar ideia e informações. Eu acho que sempre que você tem que ter essa oportunidade de fechar alguma coisa, se organize, o mercado dá essa oportunidade, se organize em relação, inclusive, a dólar, né? São momentos diferentes e tem essa preocupação em qualidade. Esse é o futuro, o café é um produto perene e esperamos aí estar muitos anos aí pela frente falando sobre esse assunto. Um grande abraço a todos. Obrigada, Haroldo. Até a próxima. Até a próxima.
Portanto, essa foi a nossa análise, então, com o Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria. O Haroldo trouxe para a gente que o cenário é positivo para o mercado de café Conilon e tende a continuar com os preços em valores aí que compensem para um produtor nesses próximos dias. Entre os pontos que destacam esse mercado nesse momento, o Haroldo trouxe uma possível segunda onda lá no Vietnã, que é o maior produtor de café tipo Conilon. E trouxe também as questões agora, o Brasil ele começa já com algumas áreas abrindo essas cafeterias, o que pode ajudar nesse consumo. O Haroldo trouxe que, portanto, o Brasil pode ter sim uma quebra aí de 10% a 15% na produção desse ano, mas que a qualidade do café tipo Conilon do nosso país nesse ano, ela se sobressai, é muito mais positiva comparada com as outras safras. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.